Ele encontrou o ramo antes dela. 12 rosas vermelhas com um cartão que dizia: para a rapariga que esta casa finge não ver. Luca Moretti esmagou o cartão na mão, com os olhos a arder. Quem te enviou isto? Perguntou ele. Não sei, sussurrou ela. Ele não acreditou. E foi nesse momento que a inveja acendeu o rastilho. A manhã começou como todas as outras na propriedade dos Moretti. Tranquila, precisa, pontual. Emily Carter destrancou o armário da cozinha, verificou o quadro de inventário e assinou a primeira entrega. Pão, legumes, café, produtos de limpeza. No fundo da caixa, uma longa caixa branca amarrada com uma fita de cetim. Ela franziu a testa. Sem etiqueta do fornecedor, sem fatura, apenas o seu nome escrito à mão para Emily. Ninguém lhe enviava nada. Emily era o tipo de funcionária que deixava os quartos prontos e depois saía de cena. Ela ligava a máquina de lavar louça ao amanhecer, passava as camisas para que ficassem sem rugas e movia-se como uma sombra pelos corredores. Um ano ali ensinou-lhe a regra mais segura. Seja útil, seja discreta, saia antes que o chefe entre. Mesmo assim, as suas mãos levantaram a tampa. Dentro havia 12 rosas vermelhas, profundas e perfeitas, com o orvalho a bater nas pétalas. O perfume chegou primeiro, limpo e doce. Um pequeno cartão branco estava entre os caules. Ela pegou nele e leu a única linha. Para a rapariga que esta casa finge não ver. Os seus dedos apertaram o cartão. As palavras soaram perfeitas demais, como se alguém tivesse estado na cozinha com ela o ano todo, observando-a desaparecer. Passos soaram no corredor. Ela colocou o cartão no chão. Quem entregou isso? A voz era calma, não alta, mas preenchia o espaço. Luca Moretti estava na porta, camisa branca, mangas enroladas até os antebraços, cabelo escuro penteado para trás, gravata solta na mão. Ele não precisava de levantar a voz para mudar o ar da sala. Ele simplesmente chegou e tudo se encaixou. Estava na caixa de entregas, disse Emily. Eu não encomendei. Os olhos dele se moveram para a etiqueta, depois para o rosto dela. E em seguida de volta para as flores. Mostre-me o cartão. Ela entregou. Ele leu uma vez, com o queixo cerrado, depois novamente. Uma pequena ruga lhe apareceu entre as suas sobrancelhas. Dobrou o cartão ao meio, depois novamente ao meio. Esta casa tem câmaras em todas as entradas, disse ele. Ninguém deixa um pacote sem ser visto. Acredito em si. Não é essa a questão. Ele pegou numa rosa, pressionou a cabeça entre os dedos, até que as pétalas se soltassem e caíssem no mármore. Ryan, o chefe de segurança, chegou quase antes que ele terminasse de dizer o nome. Ryan Brooks vestia uma camisa preta e exibia um tipo de calma que não se abala sob pressão. Chefe, traga as imagens da meia-noite às 6 horas. Luca disse. Todos os portões, todas as cercas. Quero quem quer que tenha trazido isto. Ryan pegou o cartão amassado com a mão enluvada, olhou para a caixa e acenou com a cabeça. Entendido. Quando a porta se fechou atrás dele, o silêncio se manteve. Emily manteve o olhar fixo no balcão, como os funcionários eram treinados a fazer, mas sentiu a atenção de Luca, direta e próxima. Alguém fora desta casa sabe onde você trabalha? Perguntou ele. Não, família. Meu irmão está na faculdade. Ele não compartilha detalhes. Amigos. Ela hesitou. Eu sou reservada. Ele aceitou isso com um breve aceno de cabeça. A partir de agora, você fica dentro da casa principal. Nada de portão dos fundos. Nada de porta lateral. Se um vendedor falar com você, chame a segurança primeiro. Eu não fiz nada de errado. Isso não é punição, disse ele. É proteção. Ele se virou, parou e olhou para trás mais uma vez. O olhar não era suave. Era avaliação e promessa na mesma linha. Então ele saiu. Emily só respirou fundo quando ele se foi. Ela recolheu as pétalas caídas e colocou-as na caixa de compostagem. Ela deveria ter jogado o buquê fora, mas a caligrafia no cartão continuava a mexer com algo em sua memória. Um antigo escritório em Ohio. Notas que apareciam em sua mesa com as mesmas letras inclinadas. 2 semanas após a primeira nota, seu gerente desapareceu com os fundos dos clientes. Os agentes fizeram perguntas. Os rumores eram fortes. Ela deixou o estado e nunca mais olhou para trás. Ela colocou as rosas na prateleira inferior do frigorífico, atrás das caixas de ervas. Fora da vista não significava fora da mente, mas ajudava.
Às 10 horas, Olivia Bennet entrou com uma pasta debaixo do braço. Fato elegante, rabo de cavalo, olhos claros. A advogada interna sempre notava o que os outros não viam. Bom dia. Parece que engoliu um segredo. Havia flores, disse Emily. Para mim. Olivia ergueu as sobrancelhas e o chefe percebeu. Ele leu o cartão. Emily fez uma pausa. Ele não estava feliz. Ele nunca está. Quando o inesperado toca a casa, o tom de Olivia suavizou-se. Ele vai chamar isso de segurança. Vai parecer uma coleira. Se quiser que eu discuta por si, posso fazê-lo. Mas vou perder. Não quero brigar, disse Emily. Quero tranquilidade. Não vai conseguir hoje, respondeu Olivia. Ryan já está a percorrer a cerca. Na hora do almoço, um pequeno dispositivo em uma bolsa de veludo apareceu perto da prateleira de temperos. Um post-it com letras maiúsculas. Mantenha isso com você. Não discuta. Sem assinatura, não era necessário. Emily colocou-o no bolso e sentiu um pequeno alívio, que não queria admitir. No final da tarde, a casa estava diferente. 2 homens desconhecidos, vestindo camisas sociais, permaneciam perto do corredor de serviço. A equipa de jardinagem aparava as sebes ao longo da entrada. Uma escada foi colocada perto da câmara do portão. O clima da casa tinha mudado, e todos podiam sentir isso. Pouco depois das 6, Ryan chegou com um tablet debaixo do braço. A porta do escritório de Luca fechou-se. O som de vozes lentas, o barulho de uma cadeira a ser arrastada, e depois, nada. Emily serviu café, colocou uma bandeja com frutas e esperou pela chamada que normalmente recebia quando as reuniões se prolongavam. A chamada não chegou. Em vez disso, Luca apareceu novamente na porta da cozinha. Aperte o cinto. A expressão dele estava mais fria do que antes. Você vai se mudar para a suíte de hóspedes a leste esta noite, disse ele. Andar principal, portas de correr reforçadas, alarme privado. É demais, disse Emily, e então engoliu em seco. Estou bem no meu quarto. Não é uma discussão. Ele estudou o rosto dela. A fechadura daquela janela do sótão é velha. Tu reparaste. Eu reparei no que se parte, disse ele. E no que pode ser usado. Ela seguiu Olivia pelo longo corredor quando o cartão-chave chegou. A suíte leste era simples e tranquila. Paredes cinzentas suaves, linhas limpas, luz do oceano através de uma única janela. Na mesa de cabeceira estava uma segunda bolsa de veludo com um dispositivo idêntico e uma linha digitada. Toque 2 vezes em qualquer lugar da casa. Nós vamos encontrá-lo. Ele é meticuloso, murmurou Emily. Ele é, disse Olivia. Ele nem sempre foi tão cauteloso. O trabalho tornou isso permanente. Ela deu um pequeno sorriso. Se precisar de alguma coisa, ligue para mim antes de ligar para ele. Eu traduzo. Obrigada. A noite caiu. Emily tomou banho, vestiu uma roupa de algodão macio e sentou-se na cama com um livro que não conseguia acompanhar. Às 1h14, uma porta clicou em algum lugar. Às 2h03, o oceano parecia mais próximo. Às 3 horas, ela cochilou por alguns minutos e sonhou que estava novamente em frente a uma caixa de correio em Ohio, esperando por uma carta que nunca chegou. Às 3h12, um homem de casaco escuro moveu-se ao longo da sebe na divisa da propriedade e colocou uma caixa branca onde a câmara podia vê-la. A luz do poste refletiu no anel em sua mão. A pedra brilhou em preto e depois absorveu a luz. Emily não viu naquele momento. Ela dormiu durante o minuto que definiria o dia. A manhã trouxe a casa de volta à sua rotina. Ela se vestiu, prendeu o cabelo e voltou para a cozinha às 7 horas. Café fresco, pratos empilhados, o zumbido da refrigeração. Lucas chegou sem dizer nada, verificou o pino da janela com o polegar, pegou uma chave de fenda da gaveta e apertou uma dobradiça que estava a ranger há uma semana. Quando ela ficou firme, ele acenou com a cabeça, guardou a ferramenta e finalmente olhou para ela. A fechadura emperra se o pino girar, disse ele. Pressione para baixo enquanto o desliza. Eu farei isso, obrigado. Ele observou-a por mais um instante. Reconheceu a caligrafia no cartão? Ela pensou em mentir, mas decidiu não o fazer. Lembrou-me as notas que costumava encontrar num emprego antes de me mudar para cá. A mesma caligrafia, a mesma inclinação, a mesma pressão nas linhas descendentes. Acha que a pessoa a seguiu? Não sei, disse ela. Fui-me embora e nunca deixei um endereço para correspondência. Se o teu passado está a perseguir-te na minha casa, disse ele. Nós cortamos a mão dele. A frase foi direta e simples. Não era teatro.
Era um plano. Ela acenou com a cabeça. O intercomunicador clicou. A voz de Ryan soou. Chefe, tenho algo que precisa de ver. Traga, respondeu Luca. Ryan chegou com o tablet e um saco antiestático com um disco rígido. Colocou o tablet na ilha e tocou nele. Portão 3, posto norte, 31:12 da manhã. O infravermelho captou o movimento. O ângulo não é perfeito, mas temos joias. O quadro abriu-se. Visão noturna granulada. Luz do poste da SEB. Uma figura a mover-se não no centro, mas perto da borda. O homem inclinou-se, pousou algo, uma caixa branca, e depois levantou a mão esquerda enquanto ajeitava a manga. Pare aí, disse Luca. Ryan tocou no ecrã. A mão parou no meio do movimento. Um anel captou a luz do poste. Aliança de prata, moldura quadrada, pedra de ônix preta, lapidada. Um pequeno entalhe estragava a parte de baixo da montagem. Ryan ampliou até os pixels ficarem suaves. O anel permaneceu nítido. Já vi esse anel num homem, disse Ryan. Eu também, respondeu Luca. A sua voz perdeu o calor e ficou apenas com o tom frio. Victor Kane. Emily não conhecia o nome além dos rumores no corredor dos funcionários. Alguém com dinheiro e influência que gostava que outras pessoas assumissem a culpa, mas ela sabia ler uma sala e agora a sala estava em silêncio. Tranque a propriedade, disse Luca. Ninguém entra ou sai sem mim. Alterne a equipa do portão a cada 30 minutos. Mova um carro para a via de serviço e estacione-o sem ligar. Olivia, venha ao meu escritório em 10 minutos. Quero uma lista dos assistentes de Kane, seus motoristas, seus restaurantes favoritos, onde ele compra ternos, quem engraxa seus sapatos. Pode deixar, disse Ryan. Luca olhou para Emily. Se ele entrar em contato consigo, venha até mim. Se ele enviar outro pacote, não toque nele. Entregue-o a Ryan. Fique com o dispositivo. Sim. Hoje não serás um coadjuvante, acrescentou ele. Nem para ele, nem para mim. A respiração dela parou. Ela tinha vivido um ano como uma sombra, porque isso mantinha o mundo longe dela. Ser vista era como sentir calor e correr risco ao mesmo tempo. Ela acenou com a cabeça. Entendi. Ótimo, disse ele. Ele saiu com Ryan. A cozinha parecia menor e mais clara depois que eles saíram, como se o ar tivesse mudado para dar espaço ao que estava por vir. Emily enxaguou a cafeteira, embora já estivesse limpa. Ela poliu a ilha, embora já estivesse brilhante. Ela precisava se movimentar. Olivia entrou 5 minutos depois, com o cabelo preso e os olhos focados. Estamos a lidar com Caim, disse ela sem preâmbulos. Isso explica o cartão. Você o conhece. Conheço o arquivo. Olivia baixou a voz. Ele prefere jogadas que parecem presentes. Ele quer reações que possa medir. Então ele conseguiu uma, disse Emily. Ele conseguiu. Olivia concordou. Mas vamos definir os termos para a próxima. Ela olhou para o bolso de Emily. Mantenha esse dispositivo consigo. Toque 2 vezes se algo parecer estranho, mesmo que ache que está a exagerar. Não há penalidade por cautela. Ou ele faz isso com frequência? Emily perguntou. Enviar mensagens através de outras pessoas. A boca de Olivia se contraiu. Sim, ele gosta de fazer com que o alvo se sinta vigiado. Ele acha que isso os torna descuidados. Emily pensou nas palavras do cartão novamente. A rapariga que esta casa finge não ver. Ele não adivinhou. Ele sabia. Ele sabia exatamente como ela se movia por estas salas. O pensamento fez a sua pele arrepiar-se. Às 10 horas, Ryan voltou com uma impressão da florista em Madison. Compra em dinheiro, disse ele a Luca no escritório. O cartão corresponde ao inventário deles, mas a mensagem não foi impressa na loja. Escrita à mão noutro lugar. A câmera voltada para a rua apresentou uma falha durante 8 minutos durante a venda. Conveniente, disse Luca. Ou planeado, respondeu Ryan. Emily trouxe uma bandeja com água para o escritório e parou na soleira da porta. Luca ergueu os olhos para ela. O olhar era direto e cheio de pressão. Come alguma coisa, disse ele. Estou bem, come, repetiu ele, uma ordem sem agressividade. Ela pegou uma uva do prato e um pequeno pedaço de pão. Isso a acalmou mais do que ela queria admitir. Ryan colocou a foto da florista sobre a mesa. O mesmo corte nos caules. Quem cortou isso sabe o que está a fazer. Catálogo o buquê, disse Luca. Precisaremos da cadeia de custódia se isso for para onde eu acho que vai.
Para onde? Olivia perguntou. Para um final, disse Luca. Ele levantou-se e, por um momento, Emily pensou que ele iria deixar por isso mesmo, mas ele parou ao lado dela. Não foi você que causou isto, disse ele. Se sentir culpa a tentar entrar na sua cabeça, tranque a porta. A garganta dela apertou-se. Não estou habituada a que as pessoas digam isso. Habitue-se aqui, disse ele. Depois, virou-se para Ryan. Mova-a para o corredor leste à noite. Mude o código da porta dela. Coloque a antiga sala do sótão sob vigilância até eu substituir as fechaduras. Sim, chefe. Ao meio-dia, a propriedade funcionava como um pequeno centro de comando. A equipa de limpeza mudou-se para o piso principal. A equipa do portão trocava de posição a cada meia hora. Um sedã estava parado na via de serviço com as luzes apagadas. As entregas foram desviadas para uma entrada secundária, onde Ryan podia organizá-las. Durante tudo isso, Emily trabalhou. Ela trocou as roupas de cama em 2 quartos de hóspedes, registrou uma remessa para a despensa e manteve as mesas da cozinha postas com copos limpos e guardanapos novos. Ela não era mais um coadjuvante, mas também não era uma atriz. Ela era uma pessoa seguindo um plano. Às 16 horas, ela ficou na janela saliente e viu um carro partilhado passar lentamente pela entrada da frente. Ele parou e depois continuou. Ela sentiu o dispositivo no bolso e pressionou-o uma vez apenas para sentir o clique. Ela não tocou 2 vezes. Ainda não. Olivia juntou-se a ela. Está bem? Estarei, disse Emily. Ele disse a palavra proteção. Ele falava a sério. Sim, disse Olivia. Ele faz o que diz. Emily olhou para as suas mãos. Ele também disse outra coisa. Que não gosta que as pessoas vejam o que é dele. Os olhos de Olivia voltaram-se para ela, depois voltaram para a entrada. Ele fala assim quando os limites são ultrapassados. Que limites as rosas ultrapassaram? O que separa a casa dele da propriedade de outra pessoa? Olivia disse. Quem costumava argumentar? Luca vai usar esse argumento para o destruir. Fica por perto. A noite aproximava-se. A brisa do mar ficou mais fresca. As luzes dos funcionários aqueciam os corredores. Emily verificou o novo código da porta 2 vezes antes de fechar a suíte leste atrás de si. Ela dormiu sem sonhar. Às 7 da manhã seguinte, Ryan trouxe o tablet de volta para a cozinha. Luca estava ao lado dele. Emily enxugou as mãos numa toalha e aproximou-se, pois eles não pediram que ela saísse. Ryan apertou o play. A figura moveu-se ao longo da cerca viva. A caixa caiu. A mão esquerda levantou-se. O anel refletiu a luz. Os 3 observaram. A voz de Luca era baixa e monótona. Victor Kine. O nome não ecoou, mas não precisava. Assentou como uma espera. Tranque tudo, disse ele. Começamos agora. Emily olhou para o ecrã e depois para Luca. Ela entendeu algo claramente naquele momento. As rosas não eram sobre romance. Eram uma alavanca. Eram uma forma de forçar Luca a olhar para ela, a usá-la, a testá-lo. Ele tinha olhado, mas não da forma que o remetente planeava. Ela acenou com a cabeça para ninguém e para todos. Faria exatamente o que Luca disse. Ficaria onde ele pudesse encontrá-la. E se o passador tentasse entrar pelas janelas desta casa, aprenderia o que significava ser visto pelo homem errado. O vídeo no tablet congelou na imagem da mão com a pedra preta. Um pequeno entalhe na moldura refletia a luz como uma cicatriz. O dia avançou com aquela imagem. A partir do momento em que o vídeo congelou naquele anel, a propriedade Moretti deixou de parecer um lar e transformou-se num sistema. Portas que antes ficavam abertas agora fechavam-se atrás de Emily Pomerelli. Os códigos dos portões mudaram. As janelas trancavam-se à meia-noite. Zelma, até o ar parecia vigiado. Luca Moretti não fazia promessas. Ele dava ordens, e as suas ordens envolviam-na como uma gaiola invisível. Ryan Brooks deu-lhes um crachá impresso naquela manhã. Tinha o nome dela, a foto e um código de barras que abria portas específicas. Vai manter isto consigo, disse ele. Os scanners estão ativos agora. Eu limpo, não hackeio, respondeu Emily, tentando ser engraçada. Ele não sorriu. Regras são regras. Quando ela olhou para cima, viu Luca no outro extremo do corredor a falar com Olivia. A sua mão gesticulou uma vez, precisa, afiada. Todos à sua volta se moveram mais rapidamente. Ele já estava a reconstruir o mundo para mantê-la dentro dele. Naquela tarde, Olivia acompanhou Emily até a sua nova suíte. O corredor leste brilhava. Tinta fresca. Câmaras de segurança discretas nos cantos.
novos sensores ao longo das janelas. Ele leva as ameaças a peito, disse Olivia enquanto caminhavam. Isso significa mais conforto do que estás habituada e menos liberdade. Emily exalou lentamente. Então, uma prisão com melhor iluminação. Os lábios de Olivia tremeram. Exatamente. A suíte tinha lençóis novos, flores frescas e uma pequena secretária. Nela havia uma bolsa de veludo preto idêntica à anterior. Dentro dela, um telefone compacto com um contacto chamado canal de emergência. Ele quer que leves isso contigo também. Olivia disse que isso está diretamente ligado ao Ryan. Ele faz isso com todos os seus funcionários? Não, apenas com aqueles que acabam na mira de outra pessoa. Quando Olivia saiu, Emily ficou no centro da sala, olhando para o telefone. O seu reflexo olhava para ela do vidro escuro, pequeno, cauteloso, encurralado. Naquela noite, o jantar foi tenso. Luca comeu com a sua precisão habitual, em silêncio entre as garfadas, os olhos às vezes se levantando em direção a ela. Ela ficou ao lado do aparador, à espera de sinais, para saber quando encher o copo dele, quando retirar os pratos. Normalmente, ela era invisível durante as refeições. Agora, ele reparava em cada movimento. Quando ela estendeu a mão para pegar a bandeja, a voz dele a impediu. Sente-se, ela pestanejou. Senhor, sente-se. Ele apontou para o lugar vazio ao lado dele. O pulso dela acelerou. Os outros funcionários desviaram rapidamente o olhar, fingindo não ver. Lentamente, ela obedeceu, sentando-se na ponta da cadeira. Lucas serviu-lhe água. Comeste hoje? Sim. Vais comer de novo. O tom dele soou como uma ordem, não como preocupação. O silêncio se estendeu entre eles. O cheiro da comida, o zumbido baixo das ondas distantes, o som dos garfos, tudo parecia amplificado. Ele finalmente falou sem levantar os olhos. Achas que isso tem a ver com flores? Não sei o que pensar. Então pensa nisto. Alguém quer lembrar-me que posso sangrar. O seu olhar ergueu-se, fixando-se no dela. Eles usaram-te para enviar essa mensagem. O estômago dela apertou-se. Por que eu? Por que és calada? Por que te misturas? Por que não pareces ter influência até que alguém te torne importante? Emily olhou para o seu prato. Talvez eu não devesse estar aqui. Agora estás aqui, disse ele secamente. E quem tocar no que é meu vai se arrepender. A palavra meu fez com que ela prendesse a respiração novamente. O mesmo que antes. Ela não pertencia a ninguém. Mas a maneira como ele disse isso fez com que ela se sentisse vista pela primeira vez. Talvez pela primeira vez na vida. Mais tarde, naquela noite, a propriedade parecia muito silenciosa. Ela deitou-se na cama, observando as sombras das palmeiras balançando contra as cortinas. O novo dispositivo de pânico repousava na mesinha de cabeceira ao lado do seu telemóvel. Às 23h43, um suave toque quebrou o silêncio, um alerta de mensagem. O seu coração bateu forte. Ela pegou no telemóvel em cima da secretária, aquele que o Ryan lhe deu, mas o ecrã estava escuro. O som tinha vindo do cartão de limpeza do quarto do lado de fora da sua porta. Ela abriu-o lentamente. Na prateleira de cima, debaixo de toalhas dobradas, estava um pequeno envelope castanho. Sem endereço, sem selo, apenas o nome dela novamente, na mesma caligrafia inclinada. O sangue de Emily gelou. Ela olhou para cima e para baixo no corredor, vazio. Fechou a porta, trancou-a e rasgou o envelope. Dentro havia um telemóvel descartável preto barato. Ele acendeu no momento em que tocou a palma da sua mão. Uma mensagem piscou na tela. Diga a ele o que você levou. Ela congelou. Os joelhos quase cederam quando a memória a atingiu. O pendrive, a empresa de contabilidade, os arquivos que ela havia escondido num livro oco anos atrás. Ela havia fugido disso, enterrado, esquecido. Como alguém aqui poderia saber? Outra mensagem apareceu. Ele não irá protegê-la se souber a verdade. As mãos dela tremiam. Ela colocou o telefone na cama e recuou. Diga a ele o que você levou. Ela não tinha roubado nada. O seu antigo chefe lhe pediu para guardar um pendrive de backup antes de desaparecer. Ela nunca olhou dentro dele. Nem sabia o que continha. O quarto parecia ficar menor a cada segundo. Ela pegou o dispositivo de emergência e apertou 2 vezes. Segundos depois, passos pesados ecoaram no corredor. A porta se abriu com um bip e Luca entrou primeiro, seguido por Ryan. O que aconteceu? Perguntou Luca imediatamente. Emily apontou para o telefone. Estava no cartão lá fora.
Ryan pegou nele e examinou a superfície. Ainda não há impressões digitais, murmurou. Luca deu um passo à frente. O que dizia? Ela hesitou. Dizia, diga-lhe o que você levou. Os olhos dele ficaram mais perspicazes. Levei? Eu não levei nada, disse ela rapidamente. Há anos, no meu antigo emprego, alguém me deu um disco para guardar. Depois, ele desapareceu. Eu saí da cidade. Juro que nunca olhei para ele. Ryan ergueu a cabeça. A empresa de Ohio. Ela acenou com a cabeça. A voz de Luca baixou. Ainda o tem? Acho que sim. Está escondido. Onde? Em Queens, disse ela, quase num sussurro. Na igreja onde sou voluntária, coloquei-o numa caixa de doações antigas. Ryan olhou para Luca. Podemos recuperá-lo esta noite. Luca olhou para Emily. Vai vir conosco. O quê? Não. Eu digo-vos onde está. Não é preciso. Eu disse que tu vens. O tom dele não deixava margem para discussão. Se é isso que Cain quer, vamos descobrir juntos o porquê. Eles partiram pouco depois da meia-noite. As luzes da cidade ficavam desfocadas através dos vidros escuros, enquanto o SUV preto atravessava a ponte. Emily sentou-se no banco de trás ao lado de Luca, com Ryan a conduzir. Começou a chover, com gotas a escorrerem pelas janelas. Ela finalmente quebrou o silêncio. Achas que isto tem a ver com o Cain? Não acho que existam coincidências no meu ramo. Luca disse, entraste na minha vida com algo que alguém quer. Isso não é aleatório. Eu nem sabia que tinha algo. Não importa. Agora fazes parte disso. O tom dele não era cruel, apenas factual. Ela observou o reflexo dele no vidro. Firme, mandíbula tensa, mente já 3 passos à frente. Ele parecia mais um soldado do que um chefe. Quando chegaram à igreja, a chuva caía mais forte. O estacionamento estava vazio. Ryan manteve o motor ligado enquanto Lucas subia os degraus com Emily. Ela o levou para o lado, até um galpão de doações. Suas mãos tremiam ao abrir o cadeado dentro de fileiras de caixas empilhadas. Ela se ajoelhou perto da parte de trás e puxou uma marcada com livros Inverno 2022. Aqui, sussurrou ela. Ela enfiou a mão, movendo livros de bolso até encontrar um que parecia muito pesado. Uma cópia esvaziada de Orgulho e Preconceito. Ela entregou-o a Luca. Ele abriu-o. Dentro, um pequeno pendrive preto. Sem marcações, disse ele. Perfeito. Ele enfiou-o no bolso. O vento lá fora mudou, batendo a porta lateral. Emily estremeceu. A mão de Luca foi para a arma. Fica abaixada, ordenou ele. 1 segundo depois, um som cortou a noite. Um estrondo como um trovão, mas mais agudo. Uma bala atingiu a moldura da porta. Lascas voaram. Luca agarrou-a, puxando-a para o chão, protegendo-a com o corpo. Ryan! Gritou ele no microfone. A caminho! Respondeu a voz de Ryan. 2 atiradores lá do leste. Luca virou ligeiramente a cabeça, falando baixinho ao ouvido dela. Não se mexa. O coração dela batia tão forte que doía. O braço dele estava sobre ela, sólido, protetor. O ar cheirava a chuva, pólvora e a sua colônia. Limpo, escuro, impossível de esquecer. Outro tiro atingiu o vidro. Depois, mais 2. Ryan ripostou do parque de estacionamento. Os pneus guincharam. Silêncio. Os segundos se prolongaram. Então, a voz de Ryan novamente. Clara. Luca levantou-se lentamente. Está bem? Ela assentiu, embora seu corpo tremesse. Eles sabiam que viríamos. Sabiam o que queriam, disse ele, ajudando-a a se levantar. E agora eu sei pelo que vale a pena matar. Eles voltaram em silêncio. O pendrive ficou na mão de Luca durante todo o trajeto, o seu polegar movendo-se sobre ele como se fosse um gatilho. Quando chegaram à propriedade, Olivia estava à espera na porta, de roupão, cabelo preso, olhos perspicazes. O que aconteceu? Emboscada, disse Luca. Eles sabiam a localização, o que significa que alguém vazou a informação, respondeu Olivia. De dentro ou de fora? Ainda não importa. Ele olhou para Emily. Suba. Tome um banho. Não saia da sua suíte até eu dizer. Ela hesitou. E o pendrive? Eu cuido disso, disse ele, e passou por ela em direção ao seu escritório. Emily ficou parada no hall de entrada, encharcada, tremendo, vendo-o desaparecer atrás da porta de vidro. Ryan acenou levemente com a cabeça para ela. Ele está no controle, disse ele, sempre. Não tenho certeza se alguém ainda está.
sussurrou ela. Horas depois, Emily estava sentada na cama, enrolada numa toalha, a olhar para o dispositivo de pânico. As rosas já tinham desaparecido há muito tempo, mas o seu eco permanecia, o início de tudo o que agora girava à sua volta. Em algum lugar da casa, atrás de portas trancadas, Luca ligou a pendrive a um portátil seguro. Linhas de dados encriptados preenchiam o ecrã. Contas bancárias, transferências offshore, pagamentos a agentes da polícia. O seu maxilar apertou-se. Então era isso que estavas a esconder, murmurou ele. Emily Carter. Só que não sabias. E pela primeira vez em anos, Luca Moretti sorriu, um sorriso frio e silencioso que nunca chegou aos seus olhos. A tempestade nunca tinha realmente passado. Apenas esperava do lado de fora da propriedade dos Moretti, pressionando as janelas como se quisesse voltar para dentro. Emily mal dormiu depois da emboscada. Sempre que fechava os olhos, via o clarão do disparo. A forma como Luca cobriu o corpo dela com o seu peso, protetor, absoluto. Ela disse a si mesma que era apenas a adrenalina que mantinha o seu coração acelerado. Mas no fundo sabia que não era assim tão simples. Ao amanhecer, a casa já estava acordada. Os guardas faziam a rotação. A voz de Ryan chegava pelos rádios. O café estava mais forte do que o habitual. E atrás da porta fechada do escritório principal, Luca Moretti estava sentado em frente a um computador portátil, com os olhos fixos na pendrive que ela escondera durante anos. Ele não falara com ela desde que voltaram. Nenhuma palavra que a assustasse mais do que os tiros. Quando Olivia a encontrou na cozinha, Emily estava a limpar uma bancada que já estava impecável. Ele não disse uma palavra, perguntou Olivia. Desde que voltamos, ele está a ler o que quer que esteja naquele pendrive, disse Olivia. E se ele está calado, é má notícia para quem colocou o teu nome nele. Emily baixou os olhos. E se for má notícia para mim? O tom de Olivia suavizou-se. Se ele pensasse isso, tu não estarias mais aqui. Emily queria acreditar nisso. Horas depois, a voz de Lucas soou no intercomunicador. Emily, ao meu escritório. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome. O coração dela deu um salto. Ela enxugou as mãos numa toalha e caminhou pelo longo corredor até a porta dele. Ryan estava do lado de fora, acenou com a cabeça e abriu a porta para ela. O quarto tinha um leve cheiro de fumo e chuva. As cortinas estavam meio fechadas. A cidade era um borrão cinzento além do vidro. Luca estava sentado atrás da secretária, com as mangas arregaçadas, sem gravata, os olhos fixos no monitor. A unidade estava ligada. Ele não olhou para cima quando ela entrou. Feche a porta. Ela fechou. Ele finalmente virou o ecrã para que ela pudesse ver linhas de números, nomes, códigos de transferência, bancos offshore. Já vi isto antes, disse ele baixinho. Empresas de fachada de Cain, dinheiro movimentado através de contas de dívida, tudo rastreado até políticos que se acham intocáveis. Ele fez uma pausa. Tens estado sentada sobre a chave do império dele. Emily engoliu em seco. Eu não sabia. O meu chefe deu-me isto no dia antes de desaparecer. Ele disse que era um backup, caso algo corresse mal. Correu mal, disse Lucas secamente. Para ele, para ti, para todos que tiveram contato com isto, ela aproximou-se. O que acontece agora? Agora, disse ele recostando-se. Eu decido como usá-la sem que te matem. A maneira como ele disse tu, calada, possessiva, segura, fez com que ela corasse. Eu posso desaparecer, ela ofereceu. Sair da cidade. Não precisas de fazer isso. Ele levantou-se de repente. Não digas isso novamente. A voz dele ecoou pela sala. Estás sob a minha proteção. Não fujas. Fica onde eu possa encontrar-te. A respiração dela parou. Isso soa como uma ordem. É, disse ele aproximando-se. Porque se quem perceber que eu tenho este impulso, tu serás o seu primeiro alvo. E eu não perco o que protejo. As suas palavras queimavam, não pela ameaça, mas pela forma como ele as dizia. Luca pegou num cigarro, depois pensou melhor e jogou o maço de lado. Ryan já está a preparar um refúgio seguro. Ficarás em casa, sem recados, sem chamadas externas. A Olivia tratará da parte legal. E o meu irmão? Perguntou ela de repente. O Noah, ele está na faculdade. E se o Caim souber de mim? Ele já está no radar dele, interrompeu Luca. O Ryan enviou homens ao campus esta manhã. Eles vão trazê-lo para cá. Os olhos de Emily arregalaram-se. Para cá. Sim, ele estará seguro. Ele fez uma pausa, depois suavizou o tom. Sentir-se-á mais segura com ele por perto.
Ela queria agradecer-lhe, mas as palavras ficaram presas. A gratidão parecia muito pequena para o que ele estava a fazer. Naquela noite, a chuva começou novamente. Ryan voltou por volta das 9 com um jovem nervoso, de olhos arregalados, que se parecia exatamente com Emily anos atrás, esperançoso, despreparado para este mundo. Noah Carter, apresentou Ryan. Emily correu para o irmão e o abraçou com força. Sinto muito por você ter sido arrastado para isso. Ele a abraçou de volta, sussurrando. Eu nem sei o que é isso. Luca observava a alguns passos de distância, impassível. Você ficará na ala oeste por enquanto, disse ele. Ryan lhe explicará as regras de segurança. Noah o olhou de cima a baixo. Tu és o tipo para quem ela trabalha. Os lábios de Luca se contorceram em algo quase parecido com um sorriso, entre outras coisas. Emily lançou um olhar de advertência ao irmão. Não comeces. Não estou a começar, disse Noah. Só que este lugar parece algo saído de um filme. Não toques em nada, respondeu Luca secamente. Depois virou-se para Emily. Mandarei comida para a tua suíte. Vocês dois precisam descansar. Enquanto se afastavam, Noah sussurrou. Aquele tipo é intenso, Emily sussurrou de volta. Ele salvou a minha vida. Na manhã seguinte, a tempestade passou de vez. A luz do sol entrava pelas janelas altas. A casa parecia quase normal novamente. Mas os novos guardas em todas as saídas contavam uma história diferente. Luca mal dormiu. Passou a noite a estudar os dados, a ligar contas, a fazer chamadas discretas. Quando Ryan entrou com café, disse, é maior do que pensávamos. Quão grande? Perguntou Luca. Metade da cidade, disse Ryan. Kane está a pagar funcionários, a comprar votos, a movimentar armas através de contratos fictícios. Se isto vazar, ele está acabado. Luca olhou para a pendrive. Se vazar, ele mata-a primeiro. Ryan acenou com a cabeça. Então, qual é o plano? Encontramos uma vantagem, disse Luca. Algo pior do que a pendrive, algo que o impeça de tocar nela. Ryan ergueu uma sobrancelha. Estás a quebrar a tua própria regra. Que regra? Nunca envolver-se pessoalmente. Luca não respondeu. O silêncio foi resposta suficiente. Lá embaixo, Emily tentou acomodar Noah na biblioteca com o pequeno almoço, mas os seus nervos não paravam de vibrar. Ela ficava olhando para o corredor, meio que esperando que Luca aparecesse. Quando ele finalmente apareceu, não estava com o seu terno habitual. Calças de ganga pretas, camisola escura, mangas arregaçadas. O tipo de look que o fazia parecer mais perigoso, não menos. Precisamos sair por algumas horas, disse ele. Você vai para onde? Para a igreja novamente. Quero ter certeza de que não deixamos passar nada. Noah levantou-se. Eu vou também. Luca abanou a cabeça. Você vai ficar aqui. Não sou criança. Você é até eu dizer o contrário. Luca interrompeu com voz firme como aço. Tu te mexes quando o Ryan se mexer. Entendido? Noah olhou para ele, depois finalmente acenou com a cabeça. Entendido. Luca virou-se para Emily. Vamos. A viagem de volta para Queens foi silenciosa. Os semáforos refletiam no asfalto molhado. A cidade ainda estava meio adormecida. Emily sentou-se ao lado de Luca no certo SUV, tentando não olhar, mas sem conseguir. Ele estava concentrado na estrada, com as mãos firmes no volante. Parecia segurança e perigo ao mesmo tempo. Ela finalmente quebrou o silêncio. Não precisavas de me trazer. Sim, precisava, ele disse. Se há mais alguma coisa relacionada contigo, quero que vejas antes que o Caim veja. Quando chegaram à igreja, Ryan posicionou-se junto à porta. Lá dentro, o barracão de donativos estava vazio. A fita de isolamento da cena do crime esvoaçava ao vento. Luca entrou lentamente, os olhos a examinar tudo. O que estás à procura? Perguntou ela. Padrões, qualquer coisa que tenha sido deixada para trás. Ele agachou-se perto de uma caixa. Passou o dedo por uma mancha de óleo no chão. Marca de pneu, não de um carro, provavelmente de um gerador. Ele ficou parado a pensar. Eles tinham vigilância, câmaras portáteis. Quer dizer que nos filmaram? Ele olhou nos olhos dela. Eles queriam provas de que eu estava lá contigo. Não se trata apenas da viagem, trata-se de vantagem. A voz de Emily tremia. Eles vão usar-me. Eles já tentaram, disse ele, aproximando-se. E falharam. Ela exalou trêmula. Pareces tão seguro. Tenho que estar seguro, disse ele.
Se começar a duvidar, ambos perdemos. As suas palavras permaneceram no ar. Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro da chuva nas suas roupas. Ela olhou para cima, tentando lê-lo. Por um momento, algo desprotegido brilhou nos seus olhos. Preocupação, talvez até afeto. Mas então ele desviou o olhar. A voz de Ryan veio pelo fone de ouvido. Estamos livres. Vamos embora. Luca acenou com a cabeça. De volta ao carro. Quando voltaram à propriedade, Olivia estava à espera com os arquivos. Os dados correspondem aos registros da apreensão do ano passado. Ela disse que a rede de Kane é mais profunda do que pensávamos. Ele tem funcionários municipais na sua folha de pagamento. Luca olhou para Emily. Compreende o que isso significa? Que estou envolvida em algo que nunca pedi. Significa, disse ele calmamente, que agora é a única pessoa com provas que podem destruí-lo. E isso torna-a valiosa. Ela olhou nos olhos dele. Para si, duas. Ele não desviou o olhar, especialmente de mim. O peito dela apertou-se. Ela queria recuar, mas não conseguia. A distância entre eles já era muito pequena. Olivia limpou a garganta. Vou dar um minuto a vocês dois. Ela saiu da sala, sorrindo levemente. Luca encostou-se na mesa, cruzando os braços. Disseste que eras invisível. Talvez fosses, mas não és mais. Isso não é reconfortante. É a verdade, disse ele. E quanto mais cedo aceitares isso, mais segura estarás. Ela hesitou. E se eu não conseguir lidar com isso? Ele aproximou-se, baixando a voz. Então eu lido com isso por si. Os olhos dele se encontraram. O ar ficou tenso novamente. Ela podia sentir isso. A atração que ela não queria. O calor por trás do controle dele. Ela se forçou a desviar o olhar. Não sei o que é isso, disse ela baixinho. O que quer que esteja a acontecer entre nós, não deveria estar. Nada disso deveria acontecer, disse ele. Mas é real. Ela não respondeu. Não conseguia. Naquela noite, ela ficou na varanda do lado de fora da sua suíte, com o vento do oceano a agitar o seu cabelo. O céu estava limpo pela primeira vez. Abaixo, os guardas caminhavam pelos caminhos com precisão lenta. Pela primeira vez, desde que tudo isso começou, ela sentiu algo parecido com calma. O seu telemóvel vibrou. Ela pegou-o esperando que fosse Ryan. Número desconhecido. Uma mensagem. Acha que ele pode salvá-la? Emily prendeu a respiração. Outra mensagem se seguiu. Ele é a razão pela qual o seu chefe morreu. Os dedos dela ficaram frios. Ela leu a mensagem várias vezes, sem conseguir respirar. Então veio uma foto, o antigo prédio do seu escritório, fita policial, e no canto, uma figura borrada que se parecia muito com Luca. Os joelhos dela quase cederam. Ela se agarrou ao corrimão. Uma batida na porta a fez pular. Emily? Era a voz de Luca. Ela escondeu o telefone atrás das costas. Sim, abre a porta. Ela hesitou, depois destrancou a porta. Ele estava ali, com o cabelo despenteado pelo vento, sem casaco, mangas arregaçadas. Eu queria ver como estavas, disse ele. Tens estado calada. Estou bem. Estás a mentir. Ela forçou um sorriso. Estou cansada, só isso. Ele observou-a por um longo momento, depois acenou com a cabeça. Durma um pouco. Temos trabalho a fazer pela manhã. Ele virou-se para sair. Ela quase chamou, quase contou-lhe sobre as mensagens, mas parou. Se o que a mensagem dizia era verdade, ela poderia confiar nele? Quando ele saiu, Emily sentou-se na beira da cama, o telemóvel pesado nas mãos. A foto ainda brilhava na tela. Ela ampliou a imagem. A figura estava distante, desfocada, mas familiar o suficiente para fazer o seu coração apertar. Por favor, sussurrou ela, não deixes que sejas tu. Lá fora, um trovão ressoou novamente, fraco, mas persistente. E em algum lugar na escuridão, Victor Kane sorriu para o sucesso do seu próximo passo. A foto não saía da sua cabeça. Emily tentou dormir, mas cada vez que fechava os olhos, via a imagem novamente. O homem desfocado ao fundo, parado perto da fita amarela da polícia, no dia em que o seu antigo chefe desapareceu. A mesma altura, os mesmos ombros, a mesma postura. Poderia ser qualquer pessoa. Mas e se não fosse? Na manhã seguinte, ela seguiu a sua rotina no piloto automático. Lavou as chávenas, preparou o café, fingiu que o seu mundo não estava a desmoronar-se. Quando Luca entrou na cozinha, ela não olhou para cima. Sentiu-o antes de vê-lo. O peso da presença que preenchia cada divisão em que ele entrava. Bom dia, disse ele. A voz dela saiu fraca. Bom dia.
Ele observou-a por um segundo a mais do que o habitual, depois serviu-se de café. Não dormiste. Estou bem. Para de dizer isso, disse ele baixinho. Não estás bem. A mão dela parou na bancada. Ela não respondeu. Ele aproximou-se, baixando a voz. Se algo está errado, conta-me. Ela virou-se para ele. Contar-me-ias a verdade se eu te perguntasse algo? Ele congelou por meio segundo. Depende da pergunta. A garganta dela apertou-se. Estavas em Ohio no dia em que o meu chefe desapareceu? Silêncio, do tipo que se estende e preenche a sala até doer respirar. O queixo de Lucas se moveu ligeiramente. Ele pousou o café. Por que estás a perguntar-me isso? Porque vi uma foto, disse ela, forçando-se a manter o olhar fixo nele. E porque alguém continua a enviar-me mensagens a dizer que tu tens algo a ver com isso. A sua expressão não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Dor, talvez raiva, talvez ambos. Deixe-me adivinhar, disse ele calmamente. Victor Kane. Ela hesitou. Ele não assinou a mensagem. Então já sabe que é ele, disse Luca. É assim que ele funciona. Ele planta uma semente e deixa-a crescer. Ele quer que duvide de mim, porque se duvidar de mim, não posso protegê-la. Não respondeu, sussurrou ela. Ele exalou de forma brusca e controlada. Eu estava em Ohio, sim, mas não pelo motivo que pensas. O coração dela batia forte. Então, por quê? Ele se inclinou para mais perto com a voz baixa e fria. O teu chefe roubou milhões da empresa de Caim. Ele fugiu. Caim me contratou para rastrear o dinheiro. Quando encontrei o homem, ele já estava morto. Enterrei o que restava e fui embora. Ela olhou para ele. Tu o enterraste? Ele assentiu uma vez. Existem limites que nem eu ultrapasso. Naquele dia eu cruzei uma. Quer a verdade? É isso. Os olhos de Emily ardiam. Por que não me contou? Porque você teria fugido, disse ele suavemente. E eu precisava que você ficasse tempo suficiente para eu mantê-la viva. A sala parecia menor. O coração dela batia forte. Acha que pode decidir isso por mim? Eu já decidi, disse ele. E você ainda está aqui. Ela saiu da cozinha antes de dizer algo de que se arrependeria. Luca deixou-a ir. Vê-la afastar-se parecia um castigo. Ele passou a vida inteira a dominar o controlo. O seu temperamento, o seu medo, o seu coração, e de alguma forma ela rompeu tudo isso. Ryan entrou 1 minuto depois. Ela sabe. Imaginei, disse Luca. Devo bloquear as linhas telefônicas? Não, deixa-a respirar. Se eu apertar a gaiola, ela vai odiar-me mais rápido. Ryan cruzou os braços. Kane está a jogar um jogo longo. Ele está a usar emoção, não força. Luca acenou com a cabeça. Então vamos jogar de volta. Ao meio-dia, o céu escureceu novamente. O vento trazia a sal do oceano. Emily sentou-se no quarto de hóspedes a leste, olhando para as ondas, tentando desembaraçar os seus pensamentos. Ela não sabia se devia acreditar na versão de Luca ou naquela que a assombrava. Alguém bateu à porta. Olivia entrou, segurando uma pasta. Ele contou-te, não foi? Emily olhou para cima. Contou-me o quê? Sobre Ohio? Emily acenou com a cabeça. Olivia suspirou. Pelo que vale a pena, ele não estava a mentir. Eu vi o arquivo do caso. Kane ordenou o assassinato do teu chefe depois que ele roubou dele. Luca encontrou o corpo antes dos homens de Caim. Enterrou-o para manter a família do homem fora disso. É assim que ele é. Alguém que limpa a confusão. Alguém que tenta estancar o sangramento, disse Olivia. Às vezes, é tudo o que se pode fazer neste ramo. Emily não respondeu. Não sabia como. Olivia sentou-se ao lado dela. Ele não é um santo, Emily, mas também não é seu inimigo. Eu simplesmente não sei mais em quem confiar. Então confie no que sente, disse Olivia. A sua intuição geralmente está certa. Naquela noite, o jantar foi tranquilo. Lucas sentou-se à cabeceira da mesa, Olivia e Ryan à sua frente. Emily mais abaixo. Noah tinha saído para dar uma volta pela propriedade com um dos guardas. Quando as luzes piscaram, Ryan franziu a testa. Pico de energia. Os olhos de Lucas se estreitaram. O backup já deveria ter entrado em ação. A casa inteira ficou às escuras. Todos fiquem aqui, ordenou Luca. Passos ecoaram no corredor, fracos no início, depois mais altos. Ryan sacou a arma. A mão de Luca também foi para a arma. Um estrondo soou na cozinha. Luca se moveu primeiro, lanterna em uma mão, arma na outra. Ryan está a tratar disso. Emily o seguiu, apesar de si mesma.
A porta da cozinha estava aberta, as cortinas balançando com o vento. Uma das janelas dos fundos estava estilhaçada, com vidros espalhados por toda parte. Luca praguejou baixinho. Eles estavam lá dentro. Quem? Emily sussurrou. Alguém com acesso. Ele virou-se para ela. Vá para o seu quarto agora. Não vou, Emily. A sua voz soou como um trovão. Ela recuou, depois correu. Quando Ryan restaurou parcialmente a energia, 2 guardas estavam desaparecidos. A porta do depósito estava aberta e sobre a bancada, alguém havia deixado outra rosa vermelha, fresca e ensanguentada. Luca pegou-a e girou-a na mão. Ele está a gozar comigo. Olivia franziu a testa. Como é que eles passaram pelos portões? Luca olhou para os pedais, com o maxilar cerrado. Alguém os abriu por dentro. Emily sentou-se na cama, com o coração a bater forte. As luzes piscaram novamente. Ela podia ouvir gritos no andar de baixo, passos no corredor. Então a porta se abriu com violência. Não eram os homens de Caim, mas o próprio Luca. Gunham, com os olhos em chamas. Vamos! O que aconteceu? Perguntou ela. Refúgio agora. Ele agarrou-lhe o pulso, puxando-a para se mexer. Eles atravessaram o corredor, desceram as escadas dos empregados, atravessaram a passagem subterrânea que levava para baixo da propriedade. Ela mal conseguia acompanhá-lo. Quando chegaram a uma porta de aço, ele digitou um código. A fechadura clicou e ele empurrou-a para dentro. A sala era pequena, reforçada, abastecida com comida e suprimentos. Ele virou-se para ela, o peito subindo rapidamente. Fica aqui até eu dar o sinal. Luca. Ele interrompeu-a. Alguém nesta casa abriu aquela janela. Não vou arriscar que fiques perto deles. Achas que foi um dos teus homens? Acho que não importa o que eu acho até descobrir, disse ele. Não abras esta porta para ninguém, além de mim ou do Ryan. Ele começou a afastar-se, mas ela agarrou-lhe a manga. Tem cuidado. Ele olhou para a mão dela em seu braço. Algo cru passou por seu rosto. Você se preocupa comigo agora. Não quero que mais ninguém morra por minha causa. Então pare de se culpar, disse ele suavemente. Você não pediu por isso. Ela assentiu. Ele estendeu a mão, tocou sua bochecha uma vez, quase sem tocar, e então se foi. Os minutos se transformaram em horas. Emily sentou-se contra a parede, ouvindo sons abafados acima, o barulho baixo de veículos, vozes, portas a bater. Finalmente a fechadura apitou. Ela levantou-se de um salto. A porta abriu-se. Ryan estava ali. Está claro o que aconteceu. Um trabalho interno, disse ele com severidade. O contato da padaria. Ele vendeu informações sobre as rotas de segurança. Padaria? Ela repetiu. Um velho amigo do pai do chefe. Luca confiava nele. Emily sentiu um arrepio. O que eles queriam? Não era o disco rígido, disse Ryan. Era você. Ela congelou. Eu? Ele acenou com a cabeça. Eles queriam trocar você por vantagem. Kane está ficando desesperado. Quando Luca voltou, sua camisa estava rasgada no ombro, com uma fina linha de sangue ao longo do braço. Ele ignorou. Você está ferido, disse Emily, dando um passo à frente. Não é nada. Deixa-me ver. Eu disse, não é nada. Luca, disse ela com voz firme pela primeira vez. Ele parou. Os olhos dele se encontraram por um momento. Todo o barulho do mundo parecia ter desaparecido. Ele exalou e sentou-se no sofá. Ela ajoelhou-se ao lado dele e limpou o corte com um pano úmido do kit. Ele não recuou. Apenas a observou, em silêncio, com o ar entre eles pesado. Não devias ter de fazer isto, disse ele baixinho. Não devias ter de continuar a salvar-me. Talvez eu queira. As mãos dela tremiam ligeiramente. Por quê? Ele não respondeu imediatamente. O seu olhar baixou para os lábios dela, depois voltou para os olhos dela. Porque há muito tempo que deixei de te ver como parte do problema. Ela congelou. E o que sou agora? Ele sorriu levemente, triste, controlado. A única pessoa que me faz esquecer o que sou. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. O ar ficou pesado. A mão dele roçou a dela, lenta, deliberadamente. Ela sentiu como uma corrente elétrica. Mas então ele se levantou, quebrando o feitiço. Descanse um pouco. Partimos antes do amanhecer. Para onde? Para um lugar mais seguro, longe de qualquer pessoa que tenha favores a pagar a quem. Ela acenou com a cabeça, embora o seu coração sofresse com coisas que não podia dizer. Horas depois, antes do nascer do sol, conduziam em silêncio. As estradas estavam vazias.
Ryan seguia atrás no outro carro com Noah e Olivia. O abrigo ficava acima de uma antiga padaria, silenciosa, fechada para renovações. No interior, o lugar cheirava vagamente a pão e pó. Luca verificou todas as portas, todas as saídas. Então ele finalmente se permitiu respirar. Emily encostou-se no balcão, observando-o. Tu sempre vives assim, ele olhou para ela. Sempre pronto para partir. Sim, isso parece solitário. É, ele disse simplesmente. Ela hesitou. E tu escolheste isso? Ele encontrou o olhar dela. É mais fácil proteger as pessoas quando elas não se aproximam. A voz dela suavizou-se. Tarde demais para isso. Ele desviou o olhar, cerrando os dentes. Dorme um pouco. Luca, ela começou. Mas ele já se tinha virado para a janela, observando a rua. Ela subiu as escadas, com o coração a bater forte. Ela não sabia o que era pior. Confiar nele ou não confiar nele. Lá embaixo, Luca ficou junto à janela até o amanhecer pintar as ruas de dourado. A primeira luz bateu no seu rosto e ele pensou nas palavras dela. Tarde demais para isso. Ele sabia que ela estava certa. O abrigo acima da antiga padaria não tinha relógios, mas cada segundo parecia ruidoso. Emily sentou-se à janela, observando a rua abaixo. As pessoas passavam, vidas comuns, inconscientes do mundo em que ela tinha caído. Ela invejava-as, sem guardas, sem mentiras, sem um homem como Luca Moretti a sangrar em cada batida do coração. Ele não tinha falado muito desde que chegaram, sempre a verificar saídas, a analisar mensagens, a conversar baixinho com Ryan. O seu foco tinha agora um propósito, mais nítido do que antes, a calma antes de outra tempestade. Noah, inquieto como sempre, andava de um lado para o outro na pequena cozinha. Quanto tempo devemos ficar escondidos aqui? O tempo que for preciso, disse Emily suavemente. Sim, porque isso não é assustador. Ele passou a mão pelo cabelo. Estamos indefesos. Neme, Lucas sabe o que está a fazer. Ele bufou. Confia tanto nele? Ela olhou pela janela novamente. Ainda estou viva. Isso é o suficiente por agora. Lá embaixo, Luca e Ryan analisavam plantas espalhadas por uma mesa de madeira. Kane está a movimentar cargas pelo cais 9. Ryan disse que ele está à espera que eu entre em contato para fazer um acordo. Luca cerrou os dentes. Então vamos fazer um acordo. Vais mesmo fazer isso? Ryan perguntou. Trocar-te pela rapariga. Não é uma troca, disse Luca friamente. É uma isca. Ryan recostou-se. Ele não vai aparecer pessoalmente. Vai mandar alguém. Não preciso que ele apareça. Preciso que ele acredite que estou desesperado. A voz de Luca baixou. Ele acha que eu faria qualquer coisa por ela. Ele não está totalmente errado. Ryan lançou um olhar compreensivo, mas não comentou. Qual é o plano? Amanhã à noite, Luca disse que vai pensar que estou a oferecer o carro em troca da segurança dela. Enquanto ele vai buscá-lo, nós levamos tudo. O seu mensageiro, os seus dados, a sua rota. E isto? Ryan acenou com a cabeça. E a rapariga? Ela fica aqui, disse Luca. Se for esperta. Naquela tarde, Emily encontrou Luca na janela, de braços cruzados, perdido nos seus pensamentos. Estás a planear algo, disse ela baixinho. Ele não se virou. Sempre. O que é desta vez? Algo que te mantém vivo, ela aproximou-se. Não me estás a contar tudo porque não precisas de saber tudo, disse ele. Estou cansada de ser protegida como se fosse um problema a resolver. Tu és um problema, disse ele, finalmente virando-se para ela. Tu és a única coisa que Cain pode usar contra mim. O peito dela lá apertou. Por que eu? Porque eu te tornei visível. A voz dele suavizou-se. Porque eu olhei por muito tempo. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Não podes decidir o que eu arrisco, sussurrou ela. Ele aproximou-se com os olhos escuros. Achas que estou a fazer isto porque gosto de controlar? Estou a fazer isto porque não consigo ver outra pessoa morrer pelos meus erros. Talvez eu não seja tua para salvar, disse ela. Agora és. As palavras atingiram-na como uma tempestade. Antes que ela pudesse responder, a voz de Ryan irrompeu pelo intercomunicador. Chefe, temos movimento lá fora. Luca virou-se para o monitor. Uma carrinha tinha parado do outro lado da rua. 2 homens saíram vestidos a civil, com óculos escuros, fingindo ser técnicos de manutenção. Fica aqui, ordenou ele pegando na arma. Luca, ele a interrompeu. Tranque a porta. Ele saiu antes que ela pudesse discutir. Lá embaixo, Ryan já estava na janela com binóculos.
Eles não são daqui. Verifique as matrículas, disse Luca. Já verifiquei. Alugada. Nenhuma identidade corresponde. Os olhos de Luca se estreitaram. Eles estão a testar-nos, a ver quem está lá dentro. Ryan olhou para cima. O que quer fazer? A voz de Luca estava calma, mortal. Mostramos a eles quem estão a observar. Ele saiu pela porta da frente. Os dois homens congelaram quando ele se aproximou. Luca não precisou gritar. O seu silêncio foi suficiente. Vocês estão muito longe de casa, disse ele. Quem os enviou? Um homem sorriu. Apenas manutenção. A arma de Luca pressionou o peito do homem antes da próxima respiração. Então consertem este lugar mais rápido. A mão do segundo homem foi para o casaco. Luca disparou uma vez para baixo. Um tiro de aviso que rachou o pavimento perto do seu pé. Tente novamente. Ryan apareceu atrás deles, arma em punho. Os falsos trabalhadores levantaram as mãos lentamente. Ligue para quem? Disse Luca a um deles. Diga-lhe que o carro está pronto. Ele terá uma reunião no Pier 9 à meia-noite. O homem hesitou. O tom de Luca escureceu. Agora a chamada estava feita. O acordo estava fechado. Quando Luca voltou para cima, Emily estava à espera no topo da escada, pálida. Ouviu o tiro. Eles foram-se embora. Ele disse, estás segura? Prometeste não mentir mais. Ele hesitou, depois disse, Caim vai encontrar-se comigo amanhã à noite. O estômago dela deu uma volta. Vai sozinho. Sim, não. Ela deu um passo à frente, agora zangada. Não podes. Não é uma negociação. Não vou deixar-te entrar sozinha numa armadilha. A sua boca curvou-se em algo entre frustração e afeto. O que vais fazer? Discutir com ele até a morte? Ela cruzou os braços. Se for preciso. Ele aproximou-se até que ela teve de inclinar o queixo para encontrar o seu olhar. Não percebes, pois não? Isto acaba comigo ou com ele. Não há meio termo. Então eu vou encontrar um, disse ela. Ele olhou para ela como se ela fosse impossível e inevitável ao mesmo tempo. Tu me deixas louco. Ótimo, disse ela. Agora estamos quites. Ele exalou, tentando não sorrir. Tu não facilitas as coisas, nem tu. Por um momento, o ar entre eles amoleceu. A mão dele se levantou, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Se algo acontecer comigo, não, disse ela bruscamente. Não termines essa frase. Ele hesitou, depois disse baixinho. Mantém-te viva, Emily. A qualquer custo. Na noite seguinte, o cais cheirava a sal, gasóleo e traição. A chuva caía em finas gotas. A água escura ondulava sob as luzes. Ryan esperava com a equipa de apoio do outro lado do cais, pronto para atacar. Lucas estava debaixo da cobertura, com o casaco a pingar, a pendrive no bolso. Os homens de Kane chegaram na hora certa. 3 carros, motores baixos. A porta traseira se abriu e Victor Kane saiu pela primeira vez. Alto, cabelos grisalhos, sorriso frio. Bem, disse Kane, caminhando para a frente. O famoso Luca Moretti. Eu estava começando a achar que você tinha amolecido. Luca não se moveu. Querias a pendrive e queres a rapariga? Caim disse que ambos teríamos o que queríamos. Luca cerrou os dentes. Onde ela está? Caim sorriu ainda mais. Segura por enquanto. A voz de Luca baixou. Ela não fazia parte disto. Ela tornou-se parte disto no momento em que olhaste para ela como se ela fosse importante. Os olhos de Caim brilharam. Essa é a tua fraqueza, Luca. Começaste a importar-te. Luca tirou a pendrive do bolso. Recebes isto quando ela estiver em segurança. Cain riu. Oh, acho que vamos fazer do meu jeito. Ele estalou os dedos. A porta de uma carrinha se abriu. O coração de Emily parou. Ela não estava lá. Em vez disso, Noah, o seu irmão, amarrado e amordaçado. O sangue de Luca gelou. Cometeste um erro. Cain inclinou a cabeça. Eu deixei claro. Luca deu um passo lento à frente. Solta-o. Traz-me o pendrive primeiro. A voz de Ryan sussurrou no seu auricular. Chefe, podemos derrotá-los. Ainda não, murmurou Luca. Ele enfiou a mão no casaco e atirou o pendrive para o meio deles. O homem de Cain se abaixou para pegá-la. Luca atirou. Um tiro certeiro na perna do homem. O caos se instalou. A equipa de Ryan surgiu das sombras. Balas rasgaram a chuva. Cain se abaixou atrás do carro. Luca correu em direção à van, atirando enquanto corria. Ele arrancou a porta, cortou as amarras de Noah e o empurrou para trás dos pneus. Fica abaixado, gritou ele. Os olhos de Noah estavam arregalados. Emily está segura, disse Luca, mesmo sem ter certeza. O carro de Cain arrancou do cais com um guincho.
Ryan gritou algo no seu fone de ouvido, mas o sinal caiu. Quando os tiros pararam, o ar cheirava a metal e chuva. Luca endireitou-se procurando Caim. Ele tinha desaparecido. Ryan aproximou-se, encharcado, e a respirar com dificuldade. Ele fugiu. Luca guardou a arma. Ele não irá longe. Ryan apontou para Noah. Ele está a tremer, mas não está ferido. Leva-o para o esconderijo, disse Luca. Agora, quando Luca voltou horas depois, o amanhecer estava a chegar. O céu azul pálido sobre o horizonte da cidade. Emily estava na varanda, enrolada num cobertor, à espera. No momento em que o viu, ela correu para a frente. Noah, ele está bem. Luca disse, ele está a dormir. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Tu foste atrás dele. Ele acenou com a cabeça uma vez. Caim mordeu a isca errada. E tu levaste um tiro por isso. Ele olhou para o arranhão no ombro e encolheu os ombros. Ele errou. Ela olhou para ele, as lágrimas misturando-se com a chuva. Por que continuas a fazer isso? Por que arriscas tudo? Ele aproximou-se, falando baixinho. Porque prefiro sangrar por ti do que enterrar-te. Ela prendeu a respiração. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A cidade acordava ao redor deles. Carros, sirenes, ondas distantes. Ele estendeu a mão, enxugou uma lágrima do rosto dela e o mundo pareceu parar. Luca, ela sussurrou. Ele se inclinou para perto o suficiente para que ela sentisse a sua respiração. Eu disse a ti, murmurou ele. Já não és invisível. E então ele beijou-a. Não foi um beijo gentil. Foi tudo o que ele tentara conter. Raiva, medo, desejo, alívio. As mãos dela agarraram a camisa dele, puxando-o para mais perto. A tempestade finalmente se abateu sobre ambos. Quando se separaram, ela sussurrou. E agora? Ele olhou para ela, com os olhos mais suaves do que ela jamais fora vista. Agora vamos terminar isto. A propriedade Moretti nunca tinha parecido tão silenciosa. Após o tiroteio no cais, Luca mudou todos de volta para a sua casa principal, o lugar onde tudo começou. Era suposto ser seguro. Câmaras atualizadas, novos guardas, portões reforçados. Mas a segurança era uma ilusão, e todos naquela casa sabiam disso. Emily estava na grande sala, a olhar para o seu reflexo nas altas janelas de vidro. O oceano estendia-se além, calmo por uma vez, mas o seu peito não estava. Noah dormia no andar de cima, sedado pelo cansaço e pelo medo. Ryan andava de um lado para o outro no corredor, com o telemóvel na mão, transmitindo ordens, e Luca. Luca não parava de se mexer há 20 horas. Ele falava com os seus homens, verificava plantas, reconfigurava a rede de segurança, cada movimento calculado, cada respiração controlada. Mas o controlo durou apenas um tempo. Ao meio-dia, a equipa reuniu-se em torno da mesa no escritório. Ryan colocou um mapa impresso sobre a mesa. Kane está a sangrar. Ele perdeu homens, dinheiro e prestígio, mas ainda não desistiu. Alguém está a passar-lhe informações de dentro. Olivia olhou em volta. Estava a dizer que há um infiltrado. Ryan acenou com a cabeça. Alguém próximo. Eles sabiam onde ficava o esconderijo. Sabiam do encontro no cais. Luca inclinou-se para a frente. Quem tinha acesso aos dois locais? Ryan hesitou. Metade do círculo interno. Metade é demais, disse Luca friamente. Reduz para 5. Encontra-me provas. A sua voz estava firme, mas os seus olhos ardiam com outra coisa. Medo por ela. Emily sentiu isso do outro lado da sala. Quando a reunião terminou, ela seguiu-o até a saída. Achas que alguém da tua própria casa te traiu? Ele não olhou para ela. Eu sei que sim. Quem? Vou descobrir antes do pôr do sol. Ela tocou-lhe no braço. Não podes lutar contra tudo sozinho. Ele virou-se para ela com um olhar penetrante. Observe-me. Naquela noite a casa iluminou-se com sensores de movimento e uma tensão silenciosa. Emily tentou ler no seu quarto, mas cada rangido no corredor fazia o seu coração saltar. Quando ouviu vozes no andar de baixo, baixas e urgentes, ela seguiu o som. Luca e Olivia estavam na cozinha, a única luz vinda da pequena lâmpada sobre o balcão. Ela merece saber, disse Olivia. Ainda não, respondeu Luca. Não pode protegê-la para sempre. Não estou a tentar protegê-la de Caim, disse ele baixinho. Estou a protegê-la de mim. Emily congelou na porta. Olivia cruzou os braços. Achas que mantê-la no escuro faz de ti um nobre?
Estás a torná-la prisioneira. Ela está mais segura se me odiar. Ela não te odeia, Luca, disse Olivia. Esse é o problema. Ele não respondeu. As suas mãos repousavam no balcão, os ombros tensos. Então ele disse algo que fez Emily parar de respirar. Ela não sabe quem matou o seu chefe. O tom de Olivia baixou. Tu disseste-me que foi Khan. Foi uma ordem dele, disse Luca. Mas eu puxei o gatilho. O mundo inclinou-se. Emily recuou antes que pudesse se conter, o seu salto batendo no chão. O som ecoou como um tiro. Luca virou-se instantaneamente. Emily! Ela correu. Ele alcançou-a no meio da escada. Deixe-me explicar, disse ele com a voz áspera. Tu mentiste, gritou ela. Disseste-me que o encontraste morto. Eu encontrei, disse ele, porque ele estava morto para o mundo no momento em que roubou Caim. Fui enviado para limpar tudo. Ela abanou a cabeça com lágrimas a arderem-lhe nos olhos. Tu mataste-o. Eu terminei algo que já estava acabado, disse ele, aproximando-se. Tu não entendes o que teria acontecido se eu não tivesse feito isso. Achas que isso torna tudo melhor? A voz dela falhou. Ele confiava em mim. Ele confiava em mim e em ti. Ele agarrou-lhe o pulso gentilmente, forçando-a a olhar nos seus olhos. Ele usou-te, Emily. Ele deixou-te com aquele disco porque sabia que Caim viria atrás dele. Tu eras isca muito antes de eu te encontrar. A respiração dela parou. Então por que não me contaste? Porque tu terias fugido e eu precisava que ficasses viva o tempo suficiente para me perdoares. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Tu não podes pedir isso. Ele soltou-a, a voz quase um sussurro. Eu sei. Ela trancou-se no quarto, pressionando as mãos contra a boca para conter os soluços. Lá fora, o oceano rugia como se compreendesse. As horas passaram. A raiva transformou-se em confusão, a dor no coração em exaustão. Quando alguém bateu à porta, ela não sabia se queria abrir. Emily. A voz de Olivia soou suave. Por favor, abre a porta. Ela hesitou, depois girou a fechadura. Olivia entrou segurando um pequeno tablet. Preciso que vejas isto. O que foi agora? Emily perguntou em voz alta. São imagens da câmera de segurança da noite passada. Olivia disse, entregando-lhe o dispositivo. Luca me pediu para rever tudo do cais. Ele não viu esta parte. O vídeo mostrava a carrinha onde Noah tinha sido mantido. No canto da imagem, um homem colocava algo no bolso do casaco de Luca durante o caos. Um chip de rastreamento. Alguém o marcou, disse Olivia. Foi assim que encontraram a propriedade esta noite. Emily franziu a testa. Esta noite. Antes que Olivia pudesse responder, os alarmes dispararam. Luzes vermelhas piscavam nos corredores. A voz de Ryan ecoou nos comunicadores. Vários inimigos invadindo a cerca oeste. Fechando tudo agora. Olivia agarrou o braço de Emily. Vamos! Elas correram pelo corredor enquanto tiros eram disparados lá fora. Vidros se estilhaçavam. Alarmes soavam. Guardas gritavam ordens. A voz de Luca veio pelo intercomunicador. Todos para a sala segura. Andem! Elas viraram a esquina e pararam. Uma figura estava no fim do corredor, segurando uma arma. Não, sussurrou Olivia, puxando Emily para trás dela. Mas o homem não mirou nelas. Ele levantou a mão livre. Era um dos homens de Luca. Jason, parte da equipa de segurança. Largue isso, ordenou Olivia. A voz de Jason tremia. Eu não queria isso. Quem disse que mataria a minha irmã? Antes que qualquer uma das mulheres pudesse responder, um único tiro soou, limpo e definitivo. Jason caiu. Luca estava lá atrás dele, com a arma ainda fumegando. Emily engasgou. Não precisavas fazer isso. Sim, precisava. Luca disse que estava a ganhar tempo. Tempo para quê? Para incendiar este lugar. Elas correram. Ryan encontrou-as no corredor, gritando acima do barulho. 2 caminhões no portão. Temos de ir. Noah, gritou Emily. Já está lá embaixo, disse Ryan. Vai. Chegaram à sala segura da cave. Noah estava lá dentro, pálido e aterrorizado. Luca fechou a porta de aço atrás deles. Ventilação selada, disse ele. Podemos aguentar 1 hora, se for preciso. 1 hora, sussurrou Emily. Ryan verificou o seu tablet. O reforço chega em 5 minutos. Luca olhou para Emily. Ficava abaixada, mas ela não conseguia. Estás a sangrar. Ele olhou para baixo, um corte no lado do corpo. É só um arranhão. Ela pegou uma toalha da prateleira e pressionou contra o ferimento. Tens que parar de dizer isso. Ele deu um sorriso fraco. Tens que parar de se preocupar.
Depois, mais suave. Ainda me odeias. A garganta dela apertou. Quero que me odeies depois, disse ele. Agora preciso que fiques viva. O som dos motores ficou mais alto. Explosões abalaram o chão. Poeira caiu do teto. Ryan gritou. Estão a atingir a parede leste. Luca pegou a sua arma, verificou o carregador. Quando eles invadirem, nós nos movemos. Para onde? Olivia perguntou. Ele olhou para Emily. Os túneis? Ela piscou. Que túneis? Os que estão sob os penhascos. O meu pai os construiu. Antigas rotas de contrabando. Kane não sabe que eles existem. Ele virou-se para Ryan. Cobre a retaguarda. Ryan acenou com a cabeça. Entendido. A porta cedeu uma vez, duas vezes. Então a fechadura cedeu. O fumo encheu a sala. Luca puxou Emily para trás dele, disparando na névoa. 2 homens caíram. Ryan e Olivia seguiram, cobrindo a saída. Eles correram pelo túnel de betão, lanternas cortando a escuridão. O ar cheirava a sal e poeira. Quanto tempo isso dura? Gritou Emily. Meia milha, respondeu Luca. Termina perto das falésias. O túnel tremeu novamente. Outra explosão. O teto rachou. Luca agarrou a mão dela. Corra! Eles saíram pela saída para o ar frio da noite. O mar batia lá embaixo. O vento uivava contra as rochas. Atrás deles, a propriedade ardia. Emily virou-se horrorizada. A mansão, o seu império, tinha desaparecido. Luca ficou ao lado dela, com o maxilar cerrado, os olhos fixos nas chamas. O meu pai construiu aquela casa para parecer intocável, disse ele baixinho. Agora é apenas vidro e cinzas. Ela olhou para ele com o coração partido. E agora? Ele virou-se para ela, a chuva escorrendo pelo seu rosto. Agora vamos reconstruir e quem? Os olhos de Luca escureceram. Vamos terminar isso. Mais tarde, na pequena cabana para onde Ryan nos levou, Emily envolveu as mãos em torno de uma chávena de café, ainda a tremer. Luca sentou-se à sua frente em silêncio. A luz da lareira tremeluzia entre eles. Finalmente, ela falou. Perdeu tudo. Ele encontrou o seu olhar. Não tudo. A voz dela era suave. Acha que consegue perdoar-se? Talvez não, disse ele. Mas vou garantir que nunca mais terá de me perdoar. O silêncio prolongou-se, pesado, mas diferente desta vez. Não era raiva, mas algo raro. Ele estendeu a mão por cima da mesa, os dedos roçando os dela. Pela primeira vez, ela não se afastou. A cabana no penhasco cheirava a fumo e sal marinho. Pela primeira vez em dias, havia silêncio, do tipo que só vem depois do caos. Mas a paz era uma mentira. A paz nunca durava muito no mundo de Luca Moret. Emily sentou-se perto da pequena janela, observando o nascer do sol. O horizonte tingiu-se de dourado e, por um segundo, quase parecia liberdade. Quase. Noah dormia no sofá, enrolado num cobertor. Ryan cochilava perto da porta com a arma no colo e Luca. Luca não tinha dormido nada. Ele estava perto da lareira, com a camisa meio desabotoada, o sangue ainda seco ao longo do braço desde a noite anterior. O telemóvel brilhava na sua mão. Mensagens, coordenadas, planos, sempre planos. Quando Emily finalmente falou, a sua voz era suave. Vais atrás dele, não vais? Luca não se virou. Não há depois sem isto. Refere-se a quem? Refiro-me ao fim, disse ele. Um de nós não vai sair vivo desta vez. Ela levantou-se da cadeira e aproximou-se. Poderia desaparecer. Sair do país. Ninguém o culparia. Ele olhou para ela com olhos cansados, mas ainda perspicazes. Não sou assim. Não precisa continuar a ser quem era, disse ela. Ele quase sorriu. Continua a dizer isso como se eu tivesse escolha. Ao meio-dia, Ryan reuniu o que restava da equipa. Kane está retido nas docas de Whitby, disse ele, apontando para o mapa espalhado sobre a mesa. Hangar privado, 3 guardas, talvez mais lá dentro. Ele está a preparar-se para desaparecer. Não sem um adeus, disse Luca. Ryan franziu a testa. Estamos a entrar noutra armadilha. Provavelmente, respondeu Luca. É isso que torna tudo justo? Emily deu um passo à frente. Então eu vou. Luca cerrou os dentes. Não estou a pedir permissão, disse ela. Ele começou isto por minha causa. Eu também vou acabar com isto. Ryan olhou para os dois, mas sabiamente permaneceu em silêncio. Lucas ficou a olhar para ela por um longo tempo, o ar entre eles pesado com coisas não ditas. Finalmente, disse ele, fica atrás de mim, faz o que eu disser. Combinado, disse ela. Ele abanou ligeiramente a cabeça, murmurando, serás a minha morte ou a razão pela qual sobreviverás.
disse ela baixinho. À noite, as docas eram todas de aço e sombras. O vento que vinha da água trazia o cheiro de óleo e ferrugem. A chuva começou novamente, fraca no início, depois mais forte, batendo nos telhados de metal ondulado. Ryan e dois homens deram uma volta larga. Luca e Emily aproximaram-se do hangar pela parte de trás. Cada passo ecoava como se fosse o último. Dentro, ouvia-se um zumbido fraco de geradores e uma única luz acima do escritório. Quem estava lá? Ele queria que eles o encontrassem. Luca levantou a mão. Emily congelou atrás dele. Então uma voz veio das sombras. Estava a pensar quando é que sairiam do vosso buraco. Quem entrou na luz? O mesmo cabelo prateado. O mesmo sorriso frio. O seu fato estava imaculado, como se o mundo não tivesse tentado matá-lo na noite anterior. Traga-a para mais perto, disse Caim. Olhos em Emily. Quero que ela ouça isto. A arma de Luca não vacilou. Tem 5 segundos para explicar por que não devo acabar com isto agora. Cain riu. Porque nem sequer sabe o que tem protegido. Luca cerrou os dentes. Tenta. Caim enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado. Ele o jogou na direção deles. O papel deslizou pelo chão molhado até os pés de Emily. Vá em frente, disse ele. Diga a ele quem você realmente é. Ela hesitou, abaixou-se e pegou o papel. O papel era velho, oficial, desbotado, carimbado com um selo, sua própria certidão de nascimento. Mas o nome ao lado de pai não era o que ela esperava. Victor Kane. Ela ficou sem fôlego. A voz de Luca era calma, letal. O que é isto? O sorriso de Caim se ampliou. Ela é minha, Moretti. A filha do homem que juraste destruir. Eu a mantive escondida. Dei-lhe outro nome quando ela era criança. A mãe dela fugiu, achando que poderia recomeçar, até que o teu velho amigo em Ohio a encontrou e tentou me vender a localização. Foi por isso que ele morreu. A visão de Emily ficou embaçada. Você está a mentir. Estou? Caim disse. Pergunte a ele. Foi ele quem puxou o gatilho. Luca não negou. O seu silêncio foi resposta suficiente. O coração de Emily se partiu 2 vezes. Uma pelo homem em quem ela confiava e outra pelo sangue que a ligava ao seu pior pesadelo. Não, ela sussurrou. Não, isso não pode ser. Cain se aproximou. Tens protegido o meu legado, Moretti. O meu sangue. Foi por isso que a deixei viver. Ela é uma vantagem e uma linhagem. Tudo em um. A arma de Luca se ergueu novamente. Não mais. O tom de Cain se tornou mais agudo. Se atirares em mim, ela nunca saberá a verdade. Já ouvi o suficiente, disse Luca. Ele atirou. A bala atingiu Kane no ombro, jogando-o contra a parede. Os guardas reagiram instantaneamente, mas a equipa de Ryan disparou das vigas, derrubando-os um a um. Os tiros ecoaram pelo hangar, metal e trovões colidindo. Emily se abaixou atrás de uma caixa, tremendo. Ela podia ouvir Luca gritando ordens, Ryan se movendo, homens caindo, depois silêncio. Caim estava sangrando, sorrindo apesar da dor. Você nunca vai impedir isso. Os arquivos, o dinheiro, os homens, tudo agora segue o nome dela. Luca agachou-se ao lado dele. Então vou garantir que ela seja a única que reste. Ele puxou o gatilho mais uma vez. O corpo de Ken ficou imóvel. Lá fora, a chuva caía mais forte, lavando o sangue. Emily ficou ao ar livre, tremendo. Luca caminhou lentamente em direção a ela, a arma pesada na mão. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dor. Tu sabias? Ele parou. Eu suspeitava. E não me contaste. Não podia, disse ele. Se soubesses, ele usaria esse medo contra ti. A voz dela falhou. Eu nem sei mais quem eu sou. Ele aproximou-se. Tu não és ele. Não és nada como ele. Ela abanou a cabeça. Tenho o nome dele, o sangue dele. Tens a minha proteção, disse ele com firmeza. É tudo o que importa agora. Ela olhou para ele por um longo momento, depois sussurrou. Tu mataste o meu pai. Ele acenou com a cabeça uma vez. E eu faria isso de novo se isso significasse salvar-te. Lágrimas escorreram. Como posso amar alguém que destruiu tudo de onde eu vim? Porque tudo de onde tu vieste foi construído sobre mentiras, disse ele baixinho. Tu estás livre agora, só ainda não sabe disso. A respiração dela ficou presa. Livre? Ele estendeu a mão, segurando o rosto dela, com a chuva a pingar dos seus dedos. Livre para escolher quem é e quem quer ser. Ela olhou para ele, os olhos procurando os dele. E quem é você, Luca Moretti? Ele sorriu levemente.
Não era o sorriso frio e ensaiado que ela tinha visto antes, mas algo real. Um homem que finalmente sabia pelo que morreria. E então ele beijou-a novamente. Não como da primeira vez. Desesperado e sedento, mas lento, seguro, firme. O mundo ao redor dele se tornou borrado pela chuva e pelo silêncio. Quando se separaram, ela sussurrou: "O que acontece agora?" Ele olhou para a tempestade. Agora recomeçamos. Dias depois, as manchetes dominavam as notícias. Império da máfia entra em colapso após vazamento anônimo. Escândalo de corrupção ligado ao magnata dos negócios Victor Kane. Fontes dizem que as provas internas vieram da ex-funcionária Emily Carter. Ela assistiu a tudo da pequena cabana, enrolada no casaco de Luca. Ryan tinha queimado os últimos ficheiros de Cain. Olivia estava a criar novas identidades. A rede Moretti tinha desaparecido, desmantelada peça por peça, por escolha própria. Luca lhe aproximou-se dela, colocando uma chávena de café na sua mão. "O mundo acha que foi você que o expôs." "Talvez tenha sido", disse ela. Ele sorriu ligeiramente. "Você percebe o que isso faz de você?" Ela olhou para ele. "Livre." Ele assentiu. "E eu?" Ela sorriu levemente. "Desempregada." Ele riu. O som raro, mas real. "Ótimo." Eu precisava de uma pausa. Eles ficaram juntos, a luz da manhã entrando, o peso de tudo o que haviam perdido equilibrado pelo que haviam encontrado. Naquela noite, quando o sol se pôs e o mar ficou prateado, Emily ficou no convés externo. O vento emaranhava o seu cabelo. Ela sentiu-o aproximar-se por trás antes de ele falar. "Já pensaste no que vai acontecer a seguir?" perguntou ele. "O tempo todo", disse ela. "E ainda não sei." Ele passou o braço pela sua cintura. "Então vamos descobrir juntos." Ela encostou-se a ele, fechou os olhos e finalmente permitiu-se respirar. "Alguma vez te arrependeste?" perguntou ela. "Da vida que tinhas antes." Ele ficou em silêncio por um momento. "Todos os dias, mas então conheci-te." E pela primeira vez, o arrependimento não venceu. Ela virou-se encontrando os olhos dele. "Então é isso o fim da história?" Lucas sorriu. "Não, cara Mia. Este é apenas o começo." As ondas quebravam abaixo, constantes e infinitas. Acima delas, as estrelas cortavam a escuridão como uma esperança que se recusava a morrer. E pela primeira vez numa vida longa e perigosa, Luca Moretti permitiu-se acreditar em algo que nunca pensou ser possível. Paz. Um ano depois, num pequeno café em Santa Mônica, 2 chávenas de café, risos, uma brisa matinal tranquila. Emily limpou a farinha das mãos, sorrindo quando um cliente lhe agradeceu. Atrás do balcão, Luca encostou-se à máquina de café expresso, mangas arregaçadas, fingindo não olhar para ela, falhando miseravelmente. "Não me olhe assim", ela provocou. "Como assim?" Como se ainda estivesse à espera que o mundo acabasse. Ele sorriu. Velhos hábitos. Ela aproximou-se, deslizando a mão na dele. "Nova vida", ele apertou de volta. "Melhor." O sino acima da porta tocou. Lá fora, o oceano brilhava. A cidade fervilhava com a vida normal. Para todos os outros, era apenas mais um dia. Para eles, era tudo o que nunca pensaram que viveriam para ver. Se gostas de histórias como esta, dedica um momento para subscrever o canal. É assim que saberei que realmente gostaste. Mesmo que estejas a assistir na tua TV, dedica um segundo para te juntares a esta família de fãs que adoram histórias emocionantes e sinceras. O teu apoio significa tudo e ajuda-nos a trazer ainda mais histórias como esta.